CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, em se tratando de crime continuado ou de crime permanente, será aplicada a lei penal mais benéfica caso surja a lei penal mais grave antes da cessação da continuidade ou permanência da conduta criminosa. Item errado, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, titular notarial 2013. Túlio sequestrou Caio com o intuito de obter vantagem pecuniária por meio da exigência de resgate. Durante o período em que a vítima permaneceu presa no cativeiro, entrou em vigor uma nova lei penal que agravou a pena referente ao crime de extorsão mediante sequestro. Alguns meses depois, a vítima foi solta em virtude do pagamento do resgate. Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, é correto afirmar que, se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, deve ser aplicada a nova lei penal mais gravosa. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crime de extorsão mediante sequestro é um delito permanente. Sua execução se prolonga no tempo. Durante todo o sequestro, considera-se que o delito está em andamento. CESP, agente 2014. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Item errado. A Lei X será aplicada normalmente pelo princípio da ultratividade, pois o crime foi praticado durante sua vigência e a lei, mesmo que revogada, continuará a reger o fato. Não se trata de retroatividade da lei penal. Ultratividade, lei que rege fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Extraatividade da lei penal, retroatividade ou ultratividade. Retroatividade, a lei nova mais benéfica retroage para fatos que aconteceram antes de sua vigência. Ultraatividade, a lei anterior mais benéfica continua em vigor para fatos que ocorreram durante sua vigência. CESP, Analista Judiciário 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime possível, julgue os itens a seguir. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolitio criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. Item errado. A questão traz o conceito doutrinário de continuidade típico-normativa. Conceito de abolitio criminis. Retirada, expurgação da conduta incriminada do rol de condutas consideradas como crime pela legislação. É uma forma de tornar atípica penalmente uma conduta até então proibida pela lei penal. CESP, titular notarial 2014. Em caso de omissão legal, o uso de analogia não é admitido em direito penal, ainda que seja para favorecer o réu.
Item errado. Analogia. Proibida quando prejudicial ao réu. Analogia em malam partem. Possível quando para beneficiar o réu. Analogia em bonam partem. CESP, juiz 2014. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas crime contra o patrimônio da União. Item errado. Não há na questão extraterritorialidade, pois o crime foi cometido no território nacional por extensão. Logo, a lei penal brasileira será aplicável pelo princípio da territorialidade. Código Penal, territorialidade, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, juiz 2014. Caso a bordo de embarcação privada em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira com seu consentimento, ambos responderão pelo crime de aborto previsto na Lei Penal brasileira. Item errado. A questão traz um típico caso de extraterritorialidade condicionada. Exige-se que o fato seja punível também no país em que foi praticado. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha B, praticados por brasileiros. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a 1 ano. Item correto. A questão traz uma lei penal mais gravosa, pois aumentou o prazo prescricional do delito, ampliando o prazo para que o Estado exerça seu jus puniendi. A lei penal mais gravosa ao agente não poderá ser aplicada retroativamente. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. O Instituto da abolitio criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão formal. Item correto. Abolitio criminis, supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material. É a retirada da conduta criminosa do âmbito jurídico penal. A conduta criminosa deixa de ser considerada crime. Continuidade normativo-típica. Supressão da conduta criminosa no aspecto formal. Há apenas a supressão formal da conduta criminosa que ocorre pela revogação do tipo penal. Mas a conduta continua sendo considerada criminosa, pois passa a ser criminalizada por outro tipo penal,
pré-existente ou criado pela própria norma penal revogadora. CESP Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no próprio texto legal. Item errado. Exposição de motivos. Não é modalidade de interpretação autêntica. Não é realizada pelo próprio texto legal. É modalidade de interpretação doutrinária.